Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja conosco nesta noite. Vamos dar início a mais um dia de estudo, mais uma quinta-feira de trabalho. Vamos ler uma prece de abertura e fazermos a nossa prece inicial da palestra de hoje. Do livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho de segundo Mateus, Franciscano Xavier. Razões para trabalhar mais. Não fôssemos espíritos ainda fracos e imperfeitos, e não teríamos necessidade de provas e lutas diversas para a aquisição de fortaleza e burilamento. Não estivéssemos categorizados por devedores ante as leis do universo, e não nos demoraríamos aos pés de nossos credores de existências do pretérito, hoje transfigurados em familiares difíceis a nos reclamarem apoio incessante. Se houvéssemos liquidado todos os problemas decorrentes de nossas quedas morais do passado, não carregaríamos intimamente, os conflitos que nos caracterizam a batalha oculta contra as nossas tendências inferiores, a gerarem as dificuldades emotivas e os sofrimentos imanifestos, que nos impelem ao conhecimento de nós mesmos e ao reajuste das próprias forças. Se já soubéssemos agir com a generosidade dos espíritos
benevolentes e sábios que nos orientam os destinos, não andaríamos repetindo lições e recapitulando experiências na condição de criaturas falíveis. Se tivéssemos granjeado a pureza ideal, não estaríamos, seja na situação de encarnados ou desencarnados, no clima educativo, mas ainda profundamente conturbado da Terra, porquanto o nosso domicílio compulsório se alinharia nos planos superiores. Ninguém alegue, assim, embaraço, imperfeição, doença, ignorância ou inaptidão para deixar de trabalhar, aprender, aperfeiçoar e servir. De vez que, em argumento de última instância, é forçoso reconhecer que Deus não nos concederia a permanência no planeta Terra e nem nos daria os encargos que a vida nos atribui, se não confiasse em nosso esforço sincero de corrigenda e elevação, se não nos considerasse capazes de cooperar com seu infinito amor na edificação do mundo melhor. Essa página esteve na Revista Reformador de maio de 1968, Revista Reformador da FEB. E assim, meus amigos, perante essa página em que Mateus nos concita a trabalhar mais e dá as razões para que nós trabalhemos mais na seara, e diz que se a gente tivesse, entre aspas, corrido atrás, já teríamos melhores, né? Então, que nós façamos isso agora. Vamos à nossa prece inicial. Senhor Deus, querido Pai, Jesus, mestre e amigo, nosso irmão de todas as horas, e aos benevolentes mentores que nos orientam a cada passo. Senhor, estamos aqui mais uma noite de trabalho, de estudos, de aprendizado. Rogamos a Tua bênção assim, Senhor, para todos nós aqui presentes que estamos vendo esse filme, essa gravação nesse momento, mas também todos aqueles que virão depois. Abençoe, Senhor, neste momento, todas as casas, todas as igrejas, todos aqueles irmãos que estão, ao mesmo tempo que nós, elevando o Teu pensamento, o pensamento a Ti, Senhor. Envolva-nos com Teu amor, com Tua paz, com Tua benevolência, cubra-nos de bênçãos e dai a toda essa humanidade alento e perseverança, ânimo, coragem, para que possam trabalhar mais e mais e se melhorarem e nos melhorarem, assim como o nosso planeta. Que assim seja. Graças a Ti, Senhor. Frequentadoras, frequentadores, trabalhadoras e trabalhadores, dirigentes do Centro Espírita Átmos, que possamos nos manter na paz de nosso Mestre Jesus. Michael Balint, psicanalista que nasceu em Budapeste, na Hungria, e que desencarnou no ano 1970, aos 74 anos de idade, publicou no ano 1968 uma obra intitulada The Basic Fault, Aspectos Terapêuticos da Regressão, onde ele estabelece o que ele chama The Basic Fault, ou a falha básica, que ele define como sendo a incapacidade que tem uma pessoa para estabelecer um relacionamento saudável ou a incapacidade de amar, atribuindo a falha básica a questões de dependência não resolvidas desde a primeira infância, e que o médico pode piorar a situação da falha básica, e por isso Balint sugere que o profissional deve trabalhar o que ele chama de maternidade básica, psicológica, porque ele sugere que trata-se de uma falha severa que avança pela idade adulta e que tem origem na relação da mãe com o bebê. Mas Balint, observando o grande número de pacientes, fazendo uso da palavra falha para descrever o que sentiam, decide então buscar na geologia o conceito da palavra falha, porque na geologia
A palavra falha é usada para descrever uma irregularidade que, em circunstâncias normais, pode permanecer oculta, mas ocorrendo um abalo, segue perturbando profundamente a estrutura geral. Então, para Michael Balint, é na relação da mãe com o bebê que reside a falha básica. E nós ficamos lembrando de Chico Buarque em sua música A Banda, que foi vencedora por votação do júri no segundo Festival da Música Popular Brasileira, organizado pela TV Record de São Paulo, no ano 1966. E a banda, interpretada por ele, por Chico Buarque e por Nara Leão, mas havia aclamação, grande aclamação do público com a música Disparada, de Geraldo Vandré e Theo de Barros, interpretada por Jair Rodrigues. E Chico Buarque, considerando a música Disparada melhor do que a sua, anunciou que não aceitaria receber o prêmio sozinho, de modo que o júri resolveu considerar as duas músicas empatadas, dividindo assim o primeiro prêmio. Chico Buarque compôs a música A Banda quando retornou da Europa, após apresentações da peça Morte e Vida Severina. Ela foi colocada no seu primeiro álbum, chamado Chico Buarque de Holanda, e tem um verso que diz: "E cada qual em seu canto, em cada canto uma dor". Mas a reencarnação traz a prerrogativa do esquecimento, porque vejamos, se duas pessoas devem se unir pelo casamento e se lembram que foram inimigas numa existência, elas não se uniriam para construir elos de amor onde antes havia ódio. Então, é o benefício do esquecimento, o cérebro bloqueado para as expressões da memória de anteriores existências, para poder reconstruir novo universo de relações. Então, a falha básica de Michael Balint é uma realidade, mas isso não pode ser atribuído à mãe, porque o nosso psiquismo não é construído com o organismo no momento do nascimento. Gustav Jung, o que está conforme com Gustav Jung, que diz que a criança não é um papel em branco. Então, Jung faz transparecer na estrutura de seu pensamento o conceito da reencarnação. Então, tem que considerar a pré-existência do espírito. Então, a falha básica de Michael Balint pode residir na relação da mãe com o bebê, como ele pensa, mas certamente ela está nas nossas necessidades, nas nossas carências trazidas de outras existências. O professor Ian Stevenson, da Faculdade de Medicina da Universidade da Virgínia, nas suas pesquisas sobre reencarnação, patrocinadas pela Xerox, interrogou crianças na Índia, resultando na publicação de sua obra intitulada 20 casos sugestivos de reencarnação. Então, a reencarnação traz conteúdo para o que vai ser chamado a ciência do psiquismo fetal, querendo demonstrar que está dentro do útero não somente o desenvolvimento orgânico, mas também o desenvolvimento do psiquismo. Existiu um médico pediatra chamado Marshall Klaus, que resolveu fotografar o olhar do bebê logo que ele nasce. E ele percebeu que é um olhar de espanto, como a demonstrar uma capacidade de percepção do mundo fora do útero e do mundo dentro do útero, de modo diferente. Então, não é somente um conjunto de células orgânicas se desenvolvendo dentro do útero, é também uma alma. Então, as expressões da energia que o bebê recebe no nascimento vai se refletir
em toda a sua existência adulta. Então, a consequência desse raciocínio pode levar a uma melhor compreensão da sociologia sobre a questão do aborto. Lucas tem uma narrativa no capítulo 1, versículos 39 a 47, que diz o seguinte: naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. E Isabel ficou repleta do Espírito Santo e, com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto de teu ventre. E Isabel disse: De onde vem que a mãe de meu Senhor me visite? Quando, pois, a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito será cumprido. E Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. A cultura judaica reconhecia que o feto podia responder a um estímulo externo e que podia mudar até mesmo de sexo mediante uma oração, e que podiam pecar e cantar e dançar dentro do ventre. Então, segundo essa cultura judaica, João Batista pula e canta e dança no ventre de Isabel, porque ele reconhece que trata-se do psiquismo de Jesus. Mas a ciência tem maior valor quando ela serve à descoberta do espírito, justamente porque não é o espírito o objeto de estudo da ciência acadêmica, da ciência material, da ciência da matéria. E Jesus foi quem primeiro exerceu a ciência da fraternidade sem restrição. Na Índia, por exemplo, solidariedade era só para quem fosse da mesma casta. Até o século XVIII, no hospital, o hospital não era lugar para tratar doente, era para separar da sociedade. E era construído justamente à beira-mar, para quando lotasse, colocava num barco e deixava à deriva. Foi o que Michel Foucault, um filósofo francês, chamou de anal dos insensatos na sua obra História da Loucura. Leon Tolstói, escritor russo, escreveu uma obra justamente intitulada O Reino de Deus está dentro de nós. Obra que era admirada, como também Tolstói, admirada por Mahatma Gandhi. Nessa obra, Tolstói sustenta a validade social do ensino de Jesus, não repelir violência com violência. E foi justamente a prática de Mahatma Gandhi que chegou a afirmar: se perdessem todas as obras sacras da humanidade e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo fazia pesquisas com 10 coelhos que desenvolviam alto nível de colesterol. E esses coelhos serviam de pesquisa no combate justamente ao colesterol. Mas um dos coelhos não desenvolvia o colesterol. E quando investigaram o motivo, a constatação foi que aquele coelho era o que recebia cafuné de seu tratador. Então vejamos que a ciência da fraternidade é a que Jesus ensina, e ela tem validade também com os seres inferiores da criação. O coelho, registrando o carinho do tratador, foi capaz de se imunizar contra o colesterol.
quando a mulher hemorrágica, e isso é narrado por Marcos no capítulo 15, versículos 25 a 34, quando ela vê Jesus passando e ela consegue tocar a roupa de Jesus e o sangramento estancou na hora, e Jesus diz: quem foi que tocou em minha roupa? Mas como? Se uma multidão aperta de todos os lados e o mestre quer saber, pergunta quem foi que me tocou, é que Jesus sentiu que dele saiu uma virtude. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 15, intitulado Os Milagres do Evangelho, no item 11, analisa a cura dessa mulher que já sofria com essa hemorragia há 12 anos e gastando todos os seus bens com vários médicos sem nenhum alívio. Então, Allan Kardec explica que foi um movimento fluídico que se operou de Jesus para ela e ambos experimentaram a ação que se produziu, sendo marcante que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus e nem houve magnetização e nem imposição de mãos. A irradiação fluídica foi suficiente para a cura. Mas como pode isso se Jesus não pensava nela? E a razão é bem simples, como diz Allan Kardec. E essa razão, apresentada por Allan Kardec, é que o fluido considerado matéria terapêutica deve alcançar a desordem orgânica para poder repará-la. E esse fluido pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, mas também pode ser atraído pelo desejo ardente e pela confiança da pessoa doente. Por vezes, os dois efeitos são necessários ao mesmo tempo, e por vezes, um só é suficiente. Foi por isso que Jesus terminou dizendo: minha filha, foi a tua fé que te curou. Mas o que dirá a ciência hoje sobre isso? A mulher absorve a energia de Jesus, o hipotálamo é ativado, produzindo o hormônio chamado ocitocina, resultando assim nas contrações musculares do útero, estancando imediatamente o sangramento. Porque esse hormônio chamado ocitocina é o hormônio responsável por essas contrações. Então, essa foi a cruz dessa mulher e este é o aspecto científico do ensino de Jesus que se identifica nessas curas realizadas pelo Mestre. Mas podemos tirar um simbolismo da cruz. E qual é o simbolismo da cruz? O madeiro horizontal representando o horizonte de nossos problemas e o madeiro vertical apontando para cima, sustentando o madeiro horizontal, simbolizando a solução de nossos problemas. Então, todo problema nosso pode ser entendido como uma cruz que traz em si, ao mesmo tempo, o problema e a solução. Mas quando a gente enxerga na cruz somente o madeiro horizontal, então a gente é como o Hard, aquela hiena pessimista do estúdio de desenho animado de William Hanna e Joseph Barbera, um estúdio de produções que ficou conhecido como Hanna-Barbera. Hard repetia sempre ao seu amigo, o Leão Lippe: ó azar, ó dia, ó vida miserável. Mas os aspectos científicos que ressaltam dos ensinos de Jesus se apoiam e são acompanhados por seu imenso amor universal. Porque, apoiando-se somente nas conquistas apressadas da ciência, aliada à tecnologia, num movimento de reação natural aos dogmas irracionais do passado, os estudiosos do fim do século XIX se declaram ateus e materialistas, investindo violentos contra a crença na existência da alma e na sua sobrevivência após a morte do corpo físico, procurando demonstrar que o pensamento é gerado somente pelo cérebro e que o problema da consciência é somente resultado da cultura. E agarrados a essas concepções, esses estudiosos trouxeram explicações complexas para demonstrar que a origem da vida é o nada.
Então, a insuficiência, a obscuridade das doutrinas religiosas, os abusos que elas cometeram, lançam numerosos espíritos ao materialismo. Leopoldo Machado, que era jornalista, que nasceu em Arraial de Sebaforte, hoje o município chamado Jandaíra, na Bahia, e que se transferiu bem cedo para Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e que desencarnou no ano 1957, deixando trilhas abertas na história do espiritismo por lá, no primeiro congresso de jornalistas e escritores espíritas, ocorrido no ano 1939, escreveu uma tese para esse congresso, intitulada Espiritismo, Obra de Educação, onde segue destacando o desmoronamento de uma civilização que fracassa na tentativa de preparar a criatura humana para ser feliz. E faz a gente pensar se teria valido a pena consumir tantos esforços para que a humanidade se enchesse de tanta ciência, de tanta filosofia, de tanta religião, de tantas doutrinas sociológicas, de tantas artes e de tantas letras. Então, quais são as causas desse fracasso? Será que não são suficientes o bastante ainda? Será por pouca ciência? Certamente que não, porque se assim fosse, a nossa civilização seria a mais feliz de toda a história da humanidade. Com a apresentação da eletricidade, por exemplo, sente-se que nada falta para a felicidade da criatura humana. A física e a química realizando prodígios para que nada falte para que a criatura humana seja feliz. Doutrinas sociológicas também aqui não faltam. Uma existiu até com a legenda Deus, Pátria e Família, mas que pregava o ódio. Então as causas desse fracasso não estão aí. As causas desse fracasso residem nas doutrinas materialistas. Então, o problema é que estamos vivendo uma revolução científica, mas não estamos vivendo ainda a revolução moral. É por isso que Allan Kardec, na questão 780 de O Livro dos Espíritos, pergunta se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. E os amigos de lá, do invisível, respondem: não, mas o progresso moral é a consequência do progresso intelectual, mas não o acompanha sempre, imediatamente. Mas como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, porque assim a gente pode escolher. E o desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência, aumentando assim a nossa responsabilidade por nossos atos. Então será esse o resultado de tanta ciência? E de que modo o Espiritismo pode auxiliar no progresso moral, destruindo o materialismo? Mas onde eles estão agora? Porque em Espiritismo, o edifício da convicção é algo admirável, porque toda a sua construção se baseia no alicerce da lógica. A criatura favorecida pelo conhecimento do Espiritismo não ignora que a alma reencarna muitas vezes até chegar à perfeição e que a justiça divina determina seja dado a cada pessoa segundo a pauta de suas obras, conforme afirmou Jesus e anotado por Mateus no seu capítulo 15, 16, versículo 27. Afirmação de Jesus que se impõe naturalmente contra a doutrina materialista, porque a doutrina materialista manda atribuir tudo à imperfeição física do organismo e não à obra da pessoa. Então, é a ciência que Jesus apresenta em toda a sua plenitude e que a ciência do futuro terá que reconhecer sem vacilar. Mas o movimento de contradita aos fenômenos mediúnicos de Heiderswil, que precederam o aparecimento da doutrina espírita na França, começou nos Estados Unidos, através de tribunas e jornais que se precipitaram furiosos contra a ideia da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. E um dos primeiros ataques organizados de que se tem notícia partiu de 3 autoridades da Universidade de Buffalo, no estado de Nova York, no ano 1851.
que pretendiam demonstrar apressadamente e sem análise que os ruídos que se ouviam na presença das irmãs Fox naquele casarão eram, na verdade, provocados por estalos nas articulações dos joelhos daquelas meninas, mas nada conseguiram. E, apesar disso, em tumultuada tempestade de prós e contras, Allan Kardec editou o Livro dos Espíritos no mês de abril do ano 1857, levantando assim as sólidas bases da doutrina espírita, provocando perseguições, sarcasmos e golpes contra a nova revelação. A imprensa sensacionalista, articulando noticiários maliciosos, o materialismo acadêmico com as suas marteladas de zombaria, as igrejas tradicionais com as suas campanhas de descrédito, tentando sufocar os princípios dessa nova revelação, comentaristas e experimentadores armando ciladas e divulgando calúnias e fraudes inventadas, falsas confissões arrancadas de médiuns enfermos, afastados de suas nobres obrigações. E apesar disso tudo, onde estão eles agora, que em mais de um século de conferências, panfletos, reportagens, escândalos, afrontas, inquéritos e abusos, agrediram a doutrina espírita? Ao invés disso, encontramos Jesus e Kardec sempre mais unidos, e quanto mais agredidos pelas conveniências humanas, mais ansiosamente procurados para solucionar as necessidades do raciocínio e os problemas do coração. Maomé foi, sem dúvida, um valoroso condutor das criaturas humanas. Milhões de pessoas se curvaram diante dele, mas ele deixou o corpo, e seus restos são visitados por milhares de curiosos e seguidores. Carlos V, poderoso imperador da Espanha, também sonhou com o domínio de toda a terra, dispondo de muita riqueza e governando muitas regiões. Mas um dia ele também deixou o corpo, a coroa e toda a sua riqueza. Napoleão fez muitas guerras, dominando milhões de criaturas, deixando seu nome inesquecível nos livros de história. Muita gente visitando o seu túmulo, onde estão os seus ossos. Então, como acontece com Maomé, Carlos V e Napoleão, os maiores heróis do mundo são lembrados em monumentos, mas com Jesus é diferente. No túmulo de Jesus não há sinais de cinzas humanas, nem da carne, nem do sangue, e nem dos ossos. Quando os apóstolos visitaram o túmulo de Jesus, só encontraram lá um mensageiro do reino espiritual que disse: não está aqui, e o túmulo está vazio e aberto até hoje. É assim que no caminho de notáveis orientadores do mundo podemos encontrar numerosos espetáculos de glória passageira, mas é muito difícil não terminar a experiência em desilusão e poeira. Mas seguindo com Jesus na luta de cada dia, jamais vamos encontrar a angústia da morte, mas sim as belezas da vida incessante, porque para toda parte que olhamos, nós encontramos vida. Mas seja qual for a ideia que se faça, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, porque a reencarnação foi ensinada por Jesus, então, aceitando ou não, ninguém escapa dela, como não escapa da lei da gravitação de Isaac Newton e de Albert Einstein. E a doutrina da reencarnação é a única que pode explicar o que sem ela é inexplicável. Por exemplo, de onde vem a aptidão de algumas crianças de pouca idade para este ou aquele conhecimento? De onde vem para certas crianças os impulsos precoces de vícios ou virtudes? Por que essas enormes diferenças de aptidões? Jesus, quando disse a cada um segundo suas obras, mudou tudo. Por isso é que a doutrina materialista não pode explicar essas diferenças. Porque, por exemplo, se uma pessoa nasce com uma imperfeição física e outra não, dirão que uma teve sorte e a outra não. Dirão que foi obra do acaso e do azar, e não que foi resultado do conceito segundo suas obras. A doutrina espiritualista também não explica essas diferenças, porque ela admite a existência de uma alma, sim,
mas uma alma que nasce no momento em que nasce o corpo. Logo, a imperfeição física não pode ter sido resultado de nenhuma obra anterior ao nascimento. Assim, a cada pessoa segundo suas obras não cabe na doutrina materialista e também não cabe na doutrina espiritualista. Então, as palavras de Jesus não podem deixar nenhuma dúvida. João, no capítulo 3, apresenta Jesus dizendo a Nicodemos que é preciso nascer de novo. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. A carne é o símbolo do organismo físico, e o espírito é o símbolo das transformações de ordem moral. Então, Jesus está dizendo que tem o organismo físico e tem o espírito. E se alguma coisa nasce de novo, só pode ser o espírito, porque a carne se deteriora, se decompõe na terra. E se ele nasce de novo, é porque já existia antes do nascimento do corpo. E Jesus também fala em nascer da água, que é o símbolo da origem da vida orgânica no meio aquático da terra, conforme está demonstrado na experiência que reproduz a hipótese sobre a origem da vida orgânica na Terra, realizada no ano 1953 por Stanley Miller, professor de Química dos Estados Unidos, onde, num recipiente contendo o que se acredita ser a composição da atmosfera da Terra na sua origem, hidrogênio, água, amônia, metano, que sendo atravessado por descargas elétricas, obtém como resultado o que era esperado, o surgimento de moléculas orgânicas não complexas, como os aminoácidos e os açúcares, as quais, num ambiente apropriado, dão origem a moléculas orgânicas mais complexas, como as chamadas proteínas. Então, como os espíritos disseram na questão 780, que o progresso moral tem que acompanhar o progresso intelectual, vemos que é incontestável o surto do desenvolvimento científico, notável a partir do século XIX, com as sucessivas invenções que alteraram o comportamento da vida humana. O pensamento de mulheres e homens notáveis como Madame Marie Curie, Albert Einstein, Sigmund Freud, Charles Darwin, Karl Marx, Allan Kardec, produzindo tal revolução que até hoje buscamos nos adaptar. Desde a locomotiva até o telefone, a medicina foi ampliada com as conquistas da anestesia e da asepsia. A microbiologia e as vacinas passaram a salvar milhões de vidas. E agora mesmo aguardamos ansiosos pela vacina contra o vírus Covid-19. As técnicas da microcirurgia proporcionando reparação segura nas peças delicadas do cérebro, a invenção do telescópio e do microscópio, permitindo a observação segura de objetos muito distantes ou pequenos demais para serem observados sem eles. E hoje mesmo podemos observar a grande aproximação dos planetas Júpiter e Saturno com grande nitidez graças à invenção do telescópio. E à medida que foram detectadas valiosas informações no cosmos e na fisiologia do corpo humano, ao invés de se apresentarem solucionados os quesitos, outros mais embaraçosos vão se fazendo notar, aguardando futuros investimentos de observação e de pesquisa. E a ciência do passado, na sua ingenuidade, possuía respostas rápidas para quase todas as interrogações, nem sempre correspondendo à realidade dos fatos. Então, a novidade não é a mudança, a novidade é a velocidade da mudança. Assim, grande parte da sociedade procura, ainda hoje, nas aquisições materiais, minimizar conflitos de dentro do coração, porque a partir da pré-adolescência, na delicada fase da puberdade, a independência emocional se evidencia quando, nesta fase, se experimenta o conflito entre o que lhe foi ensinado e o que traz de suas encarnações. Por isso, os pais deveriam garantir uma educação dos sentimentos. Os iorubás, que constituem
uma das maiores etnias do continente africano, a maior parte vivendo no sudoeste da Nigéria, e devido ao tráfico de escravos, bastante ativo na região entre os séculos XV e XIX, muitos traços de sua cultura, da língua, da música e demais costumes foram disseminados para outras regiões, como o Brasil, por exemplo, Cuba e Haiti. A palavra acarajé, por exemplo, vem da língua iorubá e significa comer bolinhos. É por isso que, em cada período do mundo, no Oriente e no Ocidente, os céus presenteiam as criaturas humanas, nós, com os indispensáveis conhecimentos assinalados pela conquista da razão, através de espíritos mensageiros, renascidos no seio de variados povos, impulsionando a ciência, a filosofia, a religião, as artes, e diante dos multiplicados conflitos da alma, em fase de evolução rudimentar, incontáveis equívocos e interpretações grotescas são encontradas, impondo ao progresso marcha mais demorada, adiando o momento da grande libertação das almas, porque, apesar de muitos livros e bibliotecas, a criatura humana, nós, permanecemos aturdidos pela ignorância. Poucas pessoas no mundo conseguem avaliar as dimensões da vida que foram apresentadas com a chegada de O Livro dos Espíritos, que é portador de formidáveis ensinamentos a respeito da vida, representando o apoio de Jesus nas lutas de nosso aprimoramento, e é indiscutível o quanto aparecem pessoas sintonizadas com propostas e atitudes sombrias. Mas isso é o tempo do mundo, quando vozes gritam em coro a favor das propostas abortivas e das máquinas de morte, bombas e mísseis inteligentes comandados por computadores. Muita gente que antes não seria capaz de confessar em praça pública seus vícios e outros desvios morais, segue agora valendo-se do anonimato permitido pelo progresso tecnológico para deixar vazar os conteúdos de sua condição íntima criminosa, na certeza de que ninguém saberá de quem se trata. Teme-se as enfermidades sem poder livrar-se delas. Teme-se a violência em todos os lugares, os números do desemprego, as loucuras do trânsito. Teme-se muitas coisas disparatadas, mas que representam perigo no imaginário social e individual. Mas o que está no pano de fundo de tudo isso é a falta de confiança em Deus, que se manifesta no mundo através de suas leis. Confiante em Deus, todo mundo entenderia que as ocorrências do mundo não estão sob as leis do acaso, elas estão no plano das leis de causa e efeito, ajustadas ao mérito de cada pessoa ou coletividade. Porque no tempo de Jesus, outra ciência estará ocupada em desenvolver técnicas de vida direcionadas para Deus. Mário Quintana, poeta, tradutor, jornalista, que nasceu em Alegrete, Rio Grande do Sul, e que desencarnou no ano 1944, aos 88 anos de idade, ficando conhecido como o poeta das coisas simples, que escrevendo, por exemplo, para os peixinhos do aquário, quem troca a água é Deus. E brincando com a ideia do ponto de vista, em sua obra intitulada Espelho Mágico, ele escreveu um poema que ele chamou Dos Pontos de Vista, onde, expondo e ilustrando o ponto de vista de quem se revolta diante do Criador de todas as coisas, diante do Criador da vida, o poema diz assim: a mosca a debater-se, não, Deus não existe, somente o acaso rege a terrena existência. A aranha, glória a ti, divina providência, que a minha humilde teia essa mosca atraíste. Muito obrigado. Prece de Cáritas. Deus,
nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Faça a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz.
passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve pra curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar,